Olá, este é o Espaço Universitário, um dos canais de comunicação da UNAMA com a sociedade amazônica, aqui nesta emissora parceira do conhecimento e da Universidade da Amazônia. Os destaques desta edição. A saúde do homem é o assunto do programa De Coração nesta semana. O convidado é o coordenador nacional da área técnica de saúde do homem no Ministério da Saúde, Ricardo Cavalcante. Existia, na verdade, no Ministério essa lacuna. Tem saúde da criança, saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde do idoso e cadê o homem? O presidente da Associação Sarapó, Cláudio Brito, é o convidado do Entrevistas para fazer um balanço das ações e dificuldades na luta pela erradicação do escalpelamento nos rios da Amazônia. Ações de base mesmo, tecnicamente desenvolvidas, tipo o protetor do eixo, tipo o cadastramento das embarcações, o banco de dados, toda essa ordenação da sociedade foi um modelo construído pela Sarapó em que essas instituições se apoderam, fragmentam e, sem dar um contexto geral na situação, estão dizendo que estão fazendo para o poder público, que estão executando alguma atividade, que na verdade não estão. Nossa homenagem ao bibliófilo José Mindlin, falecido no último dia 28 de fevereiro e que esteve na UNAMA para um dos lançamentos da revista Asas da Palavras, do curso de Letras. E o jornal Comunicado destacou: obra prevê melhor fluxo no trânsito. O título se refere ao projeto Pórtico Metrópole, na BR-316, principal entrada de Belém. Iniciada em junho de 2009, tem previsão para ser concluída em maio deste ano, ao custo de R$ 7 milhões. O Espaço Universitário volta em instantes. No programa De Coração desta semana, vamos saber quais os cuidados que os homens devem ter com a saúde. Acompanhe. Aqui estamos chegando até você com mais um programa De Coração, o programa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que sempre deseja que você tenha a melhor qualidade possível de vida, que você evite as doenças cardíacas. Mas, se elas acontecerem, nós também ensinamos você a conviver da melhor maneira possível com elas. Você seguramente sabe que as entidades governamentais, as sociedades médicas têm se preocupado muito com a saúde da mulher. Campanhas e mais campanhas são feitas para a detecção do câncer de mama, por exemplo, e várias outras situações. Mas será que você já ouviu falar de campanhas para a saúde do homem? Pois é, você não sabe, mas isto começa a existir efetivamente neste país. E para falar sobre este tema, nós estamos aqui com o maior especialista nessa área que poderia efetivamente falar, que é o Dr. Ricardo Cavalcante. Ele é o coordenador nacional da área técnica da saúde do homem do Ministério da Saúde. Bom, eu gostaria de inicialmente dizer que o grande prazer de estar aqui no programa De Coração. E a sua pergunta é muito importante. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer o seguinte, que existe uma área técnica de saúde da mulher há 24 anos, quase 25 anos. E não existia área técnica de saúde do homem, o que seria uma brutal injustiça. Sem nenhuma dúvida, já que estamos nas igualdades plenas. Pois né? é, mas aí não havia equidade de gênero. Claro. E o presidente Lula, preocupado com isso, sugeriu ao ministro Temporão, que o fez muito bem quando assumiu, a proposta de que se fizesse uma política nacional da saúde do homem.
Existia, na verdade, no Ministério essa lacuna. Tem saúde da criança, saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde do idoso e cadê o homem? Não existia. Então, hoje, foi criado essa área técnica e uma das coisas mais interessantes que eu achei ao criar a área técnica, quando eu me sentei e digo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ouvir os meus colegas médicos. Certo. Jamais eu vou fazer uma política de saúde sem ouvir quem está na ponta, quem está trabalhando diretamente com o paciente. Então, procuramos identificar alguns dados significativos. O primeiro dado era qual é a população que eu teria de lidar. Pasme, 40 milhões de homens. Eu me assustei com aquele número. Maior do que a população, do que qualquer país da América Latina, do sul da América Latina. Maior do que a Argentina, por exemplo. E era essa a responsabilidade que eu tinha. Eu estava diante daquele quadro, quando, por achei muita graça, me telefonaram do Ministério da Fazenda. Era um diretor do Ministério da Fazenda. Eu queria falar com o senhor. Digo, lá vem imposto de renda. Porque a gente pensa logo nisso. Claro. Será que eu errei alguma coisa no imposto de renda? Ou então poderia ser falar, olha, esses 40 milhões não aí, vai gerenciando direitinho, porque o dinheiro está curto. Mas a intenção dele não era nada dessa, de imposto de renda. A intenção era me dizer que essa população era responsável, em grande parte responsável, pelas riquezas pela Brasil. Força produtiva nacional. Seria o que me dava mais ainda uma responsabilidade, não era só numérica. Tem que continuar vivendo e com qualidade essa turma, senão o dinheiro vai cair. Era qualitativa, quer dizer, o país depende também da qualidade de vida desse pessoal. Bom, com mais razão ainda, eu quis dividir isso com meus colegas médicos. E aí, ao fazer o levantamento das causas de morbidades, causas de doença, de mortalidade e morbidade que ocorriam nesta população, nós chegamos à conclusão que eram 5 causas principais. A primeira causa eram chamadas causas externas, que nós chamamos causas externas. O que é isso? Em primeiro lugar, você tem os acidentes, dos quais os acidentes de trânsito ganham uma feição particular. Depois tem as agressões. Agressões contra os outros e agressão contra si mesmo, que pode levar até o suicídio. Nesse sentido, os médicos, os homens, eles têm mais problema do que as mulheres. Muito mais. Essa agressão. A gente já morre mais do que as mulheres e ainda mais nos matamos a nós mesmos ou matamos os outros. Bom, além disso, você teria, aliás, além dessas causas externas, outras causas, mas aqui deixa eu dizer uma palavrinha sobre causas externas. Tão preocupados ficamos com causas externas, todos nós, que o ministro Temporão, em boa hora, fez a chamada lei seca que você conhece. E que está tendo um sucesso tremendo. Extraordinário no país, o que mostra que o ministro acertou de fato, no sentido de fazer a prevenção dos grandes problemas, dos grandes politraumatizados que chegam todo dia aos hospitais, não só da Previdência, mas todos os hospitais. Sobretudo os hospitais públicos, os hospitais que são gerenciados dentro do sistema SUS. Mas era uma área que tinha muita correlação com outros ministérios, que a gente não pode, de certa forma, nos responsabilizar integralmente. Ministério do Transporte, Ministério da Justiça, Ministério das Cidades, enfim. Era uma área com muitas interfaces. Então eu disse, bom, isso aí quem vai cuidar disso é psiquiatra. E não havia nenhum desdouro de dizer isso, porque quem seria responsável por ações comportamentais é a psiquiatria. Eles é que podiam nos dar algumas coisas. O que é que nós fizemos? De imediato, chamamos a Sociedade Brasileira de Psiquiatria. E que veio ao nosso encontro e dissemos, olha, nós queremos 2 coisas de vocês. A primeira coisa é que vocês reúnam os psiquiatras do Brasil inteiro. Norte, Sul, Leste, Oeste, eu quero representações do Brasil inteiro. Vamos fazer um seminário, ou um simpósio, ou um grupo de trabalho, como queiram, aqui em Brasília, de 2 dias. E eles lá estiveram. E foi feito esse... Foi feito esse simpósio. Então, eu tinha a visão dos psiquiatras de como modificar comportamentos. Bom, lá vou eu para a segunda. Segunda grande causa. Não era surpresa. Ao chegar aos 40 para 45, sobe as doenças cardiovasculares.